Ok, enquanto as crianças vão chegando lá para a classinha, Pastor Domingos vem aqui à frente. Que prazer e alegria tê-lo aqui conosco. Pastor Domingos Mendes Alves, que pastoreou por 20, não sei quantos anos ou mais, você vai falar, a Igreja Batista Evangélica Nova Aliança, 30 e poucos anos. Que não tem nada a ver com a Nova Aliança aqui de Bebedouro. Ela é batista da convenção, assim como a Reviva aqui o é. E no contexto, por volta de 96, 97, eu conheci a Cristo por meio daquela igreja, por meio daquele ministério. Fui discipulado pelo Domingos, enviado ao seminário através do ministério dele. Voltei, me tornei pastor consagrado por causa do ministério dele, por toda a mentoria de Deus através da vida dele. Na minha vida, se eu sou o que sou, se nós somos família hoje, e parte de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida é porque Deus usa pessoas como o pastor Domingos. E eu sou muito grato a Deus por ele poder vir aqui na Reviva. Ele já fez vários elogios. A diretoria e liderança aí receba esses elogios e que o Senhor possa usá-lo grandemente no nosso meio. Ele vai poder se apresentar e contar um pouquinho da história dele. Hoje ele mora em Viseu, Portugal. Um dos ministérios dele é o Para o Alvo, em que ele dá treinamentos, e você pode depois, inclusive lá na recepção, um dos livros que ele já escreveu vai estar lá como até parte dos recursos para que ele possa ter o seu ministério. É uma forma de divulgar o trabalho dele e ao mesmo tempo angariar recursos aí para o ministério dele. Então, antes de você sair daqui, se você quiser adquirir um livro, vai ser bênção na tua vida. Posso orar contigo? Deus amado, Deus querido, que bênção, que alegria para mim. Tu sabes o quanto, profundamente, o meu coração se alegra diante de Ti. Pela vida do Oliver aqui com o pastor Domingos. O Senhor sabe o quanto de sofrimento, de lutas e tribulações passamos e o quanto tivemos de suporte, apoio, para que depois de 8, 9 anos o Senhor nos desse aqui uma comunidade de fé para que eu pudesse ser o pastor dessa comunidade. E assim Ele tem abençoado tantas vidas, assim tanto quanto o pastor Júnior, que está aqui no nosso meio também, teve aulas com Domingos, e tantas outras pessoas. E como é gostoso, como é bom poder compartilhar um reino de amigos, um reino de discipulado, um reino de treinamento apontando para Cristo, e tê-lo aqui no nosso meio, uma boa oportunidade para que nós sejamos encorajados a continuar para o alvo, olhando para Cristo. Que o Senhor o abençoe e possa usá-lo grandemente no nosso meio nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O pastor Daniel, ele se converteu, conheceu a Cristo num acampamento que nós fizemos quando eu cheguei em Ribeirão Preto, em 1991, vindo de Campinas, para o projeto da plantação de uma nova igreja. Igreja que começou com 3 famílias, um grupo pequeno, e pela graça de Deus, Deus nos deu crescimento qualitativo e quantitativo. E num dos primeiros acampamentos que nós fizemos evangelísticos, apareceu Daniel, juntamente com outros jovens. Ali ele conheceu a Cristo como Senhor e Salvador. Tivemos a oportunidade de acompanhar a vida dele, depois casou com a Aline, ver os filhos. E eu me alegro muito de ver o crescimento dele. Quando ele estava aqui começando o culto, eu pude perceber o quanto ele cresceu na maturidade da vida dele, não só como indivíduo nas mais diversas áreas, inclusive no pastorado que Deus o concedeu. Eu tenho sotaque de brasileiro, mas eu não sou brasileiro. Eu regressei para Portugal. Eu cheguei no Brasil no final da década de 70, vim estudar no Brasil, o plano era ir para os Estados Unidos, mas acabei casando aqui no Brasil com a Raquel, minha esposa, que é de Goiás. Ela não veio comigo esse final de semana, veio com o Oliver, que não substitui a minha esposa, tá? Veio com o Oliver para me fazer companhia, porque nós chegamos no Brasil no dia 3 de outubro. E vamos regressar, se Deus assim quiser, para Portugal no dia 22 de janeiro. E desde o dia 3 de outubro que nós estamos numa maratona, literalmente.
Teve uma semana que eu fui para Atibaia, falei para os alunos do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Depois de 6 horas de carro, fomos para Birigui, preguei na primeira igreja batista de Birigui. Depois de Birigui, preguei de manhã, depois do almoço fomos para Tupã, preguei no culto das 18 horas e das 20 horas na igreja batista de Tupã. Depois de Tupã, voltamos para Ribeirão Preto e nós já passamos por vários lugares, inclusive algumas vezes, como foi hoje. Por exemplo, ontem, lá em Monte Azul Paulista, num encontro com os pastores da Associação Batista aqui, pela manhã fomos para Barretos, lá juntamente com o pastor Marcelo, na primeira igreja de Batista de Barretos. Agora estamos aqui, terminando o culto, volto para Ribeirão Preto. Aí no início da semana vamos para Curitiba, dia 15, prego na igreja, próximo domingo, numa igreja batista em Curitiba. Depois vamos para Santa Catarina e volta para Curitiba, Campinas, enfim. E a minha esposa, ela já está cansada com esse ritmo. Arruma a mala, desarruma a mala, vai para aqui, vai para aqui. E alguns meses atrás ela fez uma cirurgia, uma mastectomia, por causa do câncer de mama. Está fazendo um tratamento de hormonoterapia, né? Então tem horas que a energia dela dá um baque. E eu mesmo, na sexta-feira, falei, bem, é melhor você ficar na casa de uma irmã em Cristo, fica com ela aí. Eu vou fazer essa maratona. E você descansa para que depois tenha as forças suficientes para nós irmos para Curitiba, né? Temos 3 filhos, lindos, 5 netos, 4 meninas, 1 menino. Não vou mostrar fotos para ninguém ficar com ciúme, com inveja, coisa assim. O nosso filho mais velho, o Henrique, está com 42 anos. O Henrique, esta hora, está em Portugal. Passou 11, 12 anos fora da vida dele. O Henrique é casado com a Poli, temos 2 netas, Gabi e Júlia, que nasceram na Inglaterra. E então o Henrique trabalha com TI. A família é uma família que leva a Deus a sério e servem a Deus das mais diversas formas. Aí temos a Lídia, que é formada em propaganda e marketing. A Lídia, casada com o Tiago. A Lídia é mãe da Ana e do Samuel. Presentemente moram nos Estados Unidos, são missionários, durante muitos anos foram missionários em Chipre, e agora estão nos Estados Unidos trabalhando com o ministério Chicago Eagles. É um ministério que usa o soccer, o futebol, como ferramenta para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Então a Lídia e o Tiago estão envolvidos com o ministério esportivo. Nosso filho mais novo, Guilherme, a Lídia, então o Henrique 42 anos, a Lídia 41, o Guilherme em dezembro faz 40 anos, e o Guilherme e a esposa, a Nai, foram missionários no Uruguai durante algum tempo. O Guilherme é formado em arquitetura. Lá no Uruguai nasceu a Manu, que é a nossa neta. Então nós temos netos de várias nacionalidades, que falam várias línguas. A Lídia, a Ana e o Samuel, quando moravam em Chipre, falavam inglês, grego e português. A Manu, espanhol, português, a Gabriela e a Júlia, inglês, português, enfim. E o Henrique e o Guilherme, depois de um tempo no Uruguai, esse ano veio para o Brasil, está mudando para Curitiba, e se Deus quiser, o plano dele é daqui a um tempo também ir para Portugal. Então, no meu caso, eu regressei para Portugal, depois de uns longos anos de ministério aqui. Querendo conhecer um pouco mais da minha vida e ênfase, tem esse livro aqui, Homens Diferentes, que você tem lá na recepção. Estão terminando, são os últimos exemplares, porque praticamente não tenho mais para vender. E aí, tanto é um livro que tem sido muito enriquecido na vida de mulheres, como na vida de homens. E você vai encontrar alguns capítulos aqui, com histórias, testemunhos pessoais, mas acima de tudo, o desafio de sermos homens e princípios que servem para as mulheres também, segundo o Espírito Divino. E lá você tem um cartãozinho meu também, que você pode seguir no Instagram, no YouTube, e tem um site paroalvo.com, que você encontra muito conteúdo lá, ok? Então vamos voltar para a palavra de Deus aqui, porque o meu foco não é falar de mim, mas é falar das Escrituras. Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. O pastor Daniel já falou que quando ele entrou em contato comigo, ele me perguntou se eu podia dar sequência em Romanos 12. E eu falei, tudo bem. E aí ele me passou o versículo 1 e 2 de Romanos 12.
Eu vou ler e depois orar novamente. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós rogamos mais uma vez, ó Pai, que através do Teu Espírito, Senhor, comunique a Tua palavra, me fazendo instrumento de comunicação, que o Senhor abra as mentes para que a palavra de fato possa ser compreendida pela iluminação do Espírito, mas que o Senhor também trabalhe na vontade, no desejo, nas emoções, para que os corações acolham com mansidão a Tua palavra, possam dar as boas-vindas à Tua palavra, de tal maneira que nós não sejamos meros ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. E se existe aqui ainda alguém que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é também através dessa palavra o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, para que essa pessoa, movida pelo próprio Espírito, ela venha reconhecer o seu pecado e ao mesmo tempo confessar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, Romanos 12, ela introduz aquilo que se chama a parte prática do livro de Romanos. Eu lembro que alguns anos atrás, como pastor da Igreja Batista Nova Aliança, em Ribeirão Preto, se eu não me engano, por mais de 2 anos, inclusive tinha um PowerPoint, que foi o Daniel que fez o desenho do PowerPoint, por 2 anos e pouco eu preguei o livro de Romanos. E o título que eu dei foi exatamente baseado em Romanos 1, versículo 17, que fala que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver em confiança e obediência à palavra de Deus. Viver pela fé é viver em confiança e obediência à palavra de Deus. Quando pensamos na palavra fé, a fé nós podemos compreendê-la de 3 maneiras. Uma, a fé, o ato de crer. Eu creio, é o ato de crer, a fé. A segunda coisa é o objeto da nossa fé. Não objeto como coisa, mas como sujeito. Eu creio em quem? Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A terceira coisa é o conteúdo dessa fé. Eu creio em Jesus Cristo porque a palavra de Deus testemunha e me revela Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, qual é o conteúdo da minha fé? É a palavra de Deus. É a revelação que Deus dá. Tanto é que fé, nas epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, a fé, ela tem a ver com a doutrina, o conjunto das verdades que nós cremos. Onde Pedro fala em 2 Pedro 1, que homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus e não de particular interpretação. Por isso que nós afirmamos que a Bíblia é palavra de Deus. Efésios 2:20 fala que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos, sendo o próprio Cristo a pedra angular, principal. Então nós temos na nossa fé um conjunto de doutrinas, um conjunto de verdades que nos foi revelada pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que nós temos acesso a ela através daquilo que nós chamamos escrituras ou Bíblia. E no capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo vai falar exatamente desse fundamento doutrinário, do fundamento das nossas crenças, da nossa confissão, desse conteúdo que foi revelado por Deus. Quando ele começa o final do capítulo 11,
ele faz uma doxologia. Essa doxologia é um hino de louvor. Quando ele começa a falar assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria. É como você começar a estudar a revelação de Deus, e chega um ponto, você fica tão extasiado com essa revelação, e você fala assim, ó profundidade, que coisa maravilhosa. Tanto é que Paulo fala em Coríntios, que aprove Deus salvar pela loucura do evangelho que é loucura considerada pelo mundo, mas que na verdade evangelho que é sabedoria de Deus, poder de Deus. E muitas das vezes nós ficamos maravilhados com muita coisa, mas há algo que deve nos maravilhar acima de tudo, é o conhecimento que Deus nos dá através da sua palavra. Não conhecimento apenas da sua pessoa, mas conhecimento da sua obra, da sua atuação. Tanto é que esses dias eu gravei 6 vídeos, um em cada semana, que o título é exatamente Expectativas Erradas sobre Deus e a sua atuação, onde eu falo sobre o amor de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, a soberania, por exemplo, de Deus, etc. Então, Deus, Ele se revela, mas ao mesmo tempo Ele revela a sua maneira de agir. Nós temos a revelação das suas obras. E Paulo fala isso, Romanos capítulo 1 até o Romanos capítulo 11. Quando ele entra no capítulo 12, ele começa com uma exortação. Rogo-vos, pois, a palavra rogar é a mesma palavra para encorajar, é a mesma palavra para exortar. Essa palavra era usada quando os soldados iam para a guerra. Eu não sei quantos de vocês já passaram por contexto de guerra. Eu já passei por contexto de guerra. Quando eu vim para o Brasil, eu estava alistado no exército português. Mas ao mesmo tempo, quando eu nasci, Angola era Portugal ultramarino. E passou por um contexto de guerra civil. Eu tenho irmãos, primos que estão lá, e outros que moram em outros países, que fazem parte de exército, de liderança de exército, de polícia, etc. E você sabe que muitas das vezes, e sempre, que quando um soldado ele vai para a guerra, ele é encorajado, ele é exortado, ele é animado. E geralmente ele é animado por causa de uma causa. Você tem lá os ucranianos guerreando. Com certeza, dia após dia, eles são encorajados a dizer o seguinte, nós estamos lutando pela nossa pátria. Nós estamos, por exemplo, lutando pela soberania, pela autonomia da Ucrânia. Aí quando, por outro lado, você pega os russos, com certeza o Biden, ou seja, o Biden, não, o Putin e outros começam colocando na mente dos soldados russos, nós estamos lutando contra o fascismo, nós estamos lutando contra não sei o quê. Em outras palavras, inventam uma narrativa, uma causa, para levar o soldado a ter o quê? O ânimo para lutar. Porque nenhum soldado luta por nada. Tanto é que quando você vê alguns filmes, e aí de repente você vê os soldados desanimados, eles começam a perguntar assim, nós estamos lutando por quê? Qual é a razão da nossa luta? O que nos motiva? O que nos impulsiona? Então essa expressão que ele está usando aqui, é a expressão que você impulsiona, motiva, anima soldados que vão para um campo de batalha. E aí o apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. A misericórdia nos traz à mente o conceito do atributo de Deus, que faz com que Deus nos resgate da condenação do pecado, que faz com que Deus nos livre de cairmos sobre a sua ira, que faz com que Deus nos tire da miséria que o pecado produz na nossa própria vida. A misericórdia nos traz à mente que Deus age em nosso favor sem que nós tenhamos méritos nenhuns. Quantas das vezes nós falamos assim, Deus é injusto. Deus não é injusto. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. O salário é uma coisa que todo trabalhador ele tem direito. O empregador, quando dá o salário, ele não está fazendo um favor.
O empregador, quando está dando o salário, ele não está tendo um ato de compaixão, um ato de misericórdia. O empregador, quando ele dá o salário, ele está cumprindo um dever, uma obrigação. Não há da parte do empregador nenhum mérito. Ele está fazendo aquilo que a lei exige, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então o empregador tem o direito de pagar, ele tem o dever de pagar, você tem o direito de receber. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Deus, Ele tem por obrigação, por causa do seu amor, que é um amor santo e justo, condenar o pecado e o pecador. Romanos 1, 16 e 19, etc., fala que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Efésios capítulo 3, no versículo, Efésios capítulo 2, no versículo 3, vai dizer que nós, por andarmos segundo nossa própria vontade, pensamentos, etc, 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 nós somos filhos da desobediência. Andamos segundo o príncipe deste mundo, que é Satanás, e fala que por causa disso, nós estamos debaixo da ira de Deus. Então, quando Deus paga ao ser humano a condenação, quando Deus julga e condena, Ele está sendo justo. Porque o que nós merecemos, porque o salário do pecado é a ira, é a condenação, é a punição que Deus traz sobre nós. Mas fala assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 4, quando ele fala no versículo 3 a respeito da ira de Deus, ele fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e nos deu vida em Cristo Jesus. Ou seja, a visão da misericórdia é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. É Deus, pelo seu amor e pela sua graça, nos livrando da condenação, nos livrando da ira, porque nós somos bons, não. Porque Cristo Jesus sofreu a ira e a condenação do Pai na cruz, porque sobre Ele caíram os nossos pecados. E é por causa de Cristo que nós somos livres da condenação, do pecado, da miséria. E recebemos o dom da vida eterna, do perdão, da salvação eterna. Quando tu compreendes isto transforma a tua vida. Sabe por quê? Porque quando tu achas que a salvação é um mérito teu, tu vais compreender que cultuar, que viver para Deus, ser membro de uma igreja, contribuir financeiramente, participar de uma ceia, etc., é algo que você está fazendo um favor para Deus. É algo que você está fazendo, que tu estás fazendo como favor para Deus. Quando na verdade, quando você entende que se és filho de Deus, és por causa da misericórdia de Deus. Aquilo que Romanos capítulo 11, versículo 30, ele diz o seguinte, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, agora alcançastes misericórdia. Romanos 11, 32, porque a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia, ou seja, nós como desobedientes, éramos para sofrermos a ira de Deus. Mas Deus usa de misericórdia, por causa do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus. Você já viu aquele filme, que quando alguém é salvo por um militar, por um soldado, aqueles filmes antigos, romanos, etc., ou filme de escravidão, alguém vem e livra alguém da escravidão, livra alguém da morte. O que normalmente você vê no filme? A pessoa que foi livre da escravidão e da morte, o que ela faz?
ela vira para aquela pessoa que o salvou, que pagou o preço de livrá-la. Ela vira para aquela pessoa e fala assim: eu devo a minha vida a você. Eu devo a minha liberdade a ti. Eu devo tudo que eu posso fazer por ti. E a pessoa fala assim: eu quero te seguir. Eu estou ao teu serviço. Eu quero, de alguma forma, ser o teu servo. Eu estou contigo. Por quê? Há um sentimento de gratidão. Por isso que quando nós compreendemos, Deus pela misericórdia nos alcançou, Deus pela misericórdia nos livra da condenação, da miséria, do pecado, é como nós olharmos para Jesus e falar: Senhor, muito obrigado. Eu sou livre por causa do Senhor. Eu tenho condições de viver livre da escravidão e da morte do pecado por causa do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Essa expressão, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, a visão da misericórdia de Deus deve impactar a minha vida de tal maneira que eu vou consagrar a minha vida a Deus. Que eu vou ter mentes constantemente transformadas no poder do Evangelho. Então o que ele vai falar logo depois? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, uma vida plenamente consagrada a Deus. Por quê? Porque eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque eu fui salvo por causa da sua misericórdia. Por quê? Porque Deus usou de compaixão para comigo. Por quê? Porque eu não merecia, mas Deus, pelo seu favor, pela sua misericórdia, pela sua graça, me livrou da ira e da condenação. Em outras palavras, eu não estou fazendo favor para Deus quando eu sirvo a Deus. Eu não estou fazendo favor a Deus quando levo Deus a sério. Muito pelo contrário. Ele que fez o favor por mim. E por causa disso, eu vivo para Ele. Esse é o primeiro ponto. A compreensão da misericórdia de Deus deve impactar a nossa vida para duas coisas: apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 2 fala que nós temos que oferecer a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, sacrifícios por meio de Jesus Cristo. É como você ter aquela figura lá dos rituais do Antigo Testamento, de sacrifícios que eram dados a Deus. Aqui você está pensando numa vida que é consagrada a Deus. Porque a figura do corpo, aqui tem a ver com a totalidade de uma vida plenamente consagrada a Deus. A quem pertence a sua vida? 1 Coríntios 6 fala que nós temos que glorificar a Deus pelos nossos corpos, porque nós fomos comprados por Jesus Cristo e o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Quando você começa a ler Efésios 2, você vai perceber que sinal de incredulidade, sinal de desobediência, sinal de morte espiritual, sinal de ausência de vida com Deus é quando a pessoa anda segundo os seus desejos, segundo os seus pensamentos, segundo a sua vontade. Quantas vezes nós falamos assim: eu vivo segundo o meu desejo. Uma vida consagrada a Deus fala: eu vivo segundo os desejos de Jesus Cristo, de Deus. Você fala assim: mas eu vivo segundo os meus pensamentos. Uma vida consagrada a Deus, segundo 2 Coríntios capítulo 10, leva os seus pensamentos em obediência à mente de Cristo. Eu vivo segundo a minha vontade. Uma vida consagrada a Deus, ela submete a sua vontade à vontade do próprio Deus. Então, vidas consagradas a Deus buscam o desejo de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus. Isso tem a ver com a totalidade de uma vida centralizada em Deus. Por isso
que recentemente pregando numa igreja, eu falei assim, esse momento de culto, de adoração, é um momento precioso que nós temos como comunidade. Mas sabe onde você expressa, acima de tudo, se a sua vida é consagrada a Deus? É no seu lar, é no seu trabalho, é na escola, é no campo de futebol, é na piscina, é na academia, é na sua vida sexual, na sua vida financeira, no mundo dos seus pensamentos, no seu entretenimento, no seu lazer, em todas as coisas. Quando Paulo fala em Romanos que nós não devemos usar os nossos corpos como instrumentos da injustiça, instrumentos do pecado, mas nós temos que usar os nossos corpos para servir a Deus. Meus queridos, a fé, ela é corpórea. Nós não somos ghost, fantasmas. O próprio Jesus Cristo, o Verbo se fez carne. E fala assim, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A nossa fé, ela se concretiza, ela se materializa, ela se expressa através do nosso corpo, da nossa vida, no nosso dia a dia. É quando você, como marido, vive segundo as Escrituras. Você, como esposa, tu, como esposa, vive segundo as Escrituras. Os casais vivem a vida segundo a Escritura. Os filhos, os pais, os funcionários, os trabalhadores, todos nós, em todas as áreas da nossa vida, vivemos em obediência à palavra de Deus. É aí que nós mostramos que a nossa vida é uma vida consagrada a Deus. A idolatria não tem a ver apenas com ídolos edificados de pau, madeira, cobre, nada. A idolatria tem a ver com quem, de fato, você adora. Tu adoras. Muitas das vezes o ídolo seu é você mesmo. Quando tu determinas que a tua vida é para fazer a tua vontade, o teu desejo. Tu és o próprio ídolo teu. Para algumas pessoas, elas vivem para o dinheiro. O ídolo é o dinheiro. Outras pessoas é a satisfação dos seus prazeres. O ídolo são os seus prazeres. Outras pessoas estão dispostas a desagradar a Deus para agradar filho, marido, esposa, etc. Se você agrada um ser humano de uma maneira que desagrada a Deus, o ídolo é aquele ser humano. Nós temos que agradar pessoas, sim. O marido deve agradar a esposa, os pais, os filhos os pais, os pastores, as igrejas, os pastores, etc. Mas não agradar de uma maneira que desagrada a Deus. Agradar segundo os princípios bíblicos e não fora dos princípios bíblicos. Então nós precisamos ter essa consciência. Impactados pela misericórdia de Deus, nós vamos viver vidas consagradas a Deus. Onde antes de ser médico, pedreiro, advogada, dona de casa, aposentado, seja o que for, você é um cristão que vive dia após dia, levando Deus a sério em todas as áreas da tua vida. Nunca se esqueça disso. Não é vidas consagradas a Deus no espaço do templo. É vidas consagradas a Deus em todo lugar, em todo o tempo, onde você leva Deus a sério na tua vida. Por isso que cristianismo não é um conjunto de regras, de rituais. Cristianismo é um relacionamento de dependência com Deus, de obediência a Deus, onde em todas as áreas da tua vida, tu procuras agradar a Deus, sabendo que a sua vida é uma oferta a Deus, pertence a Deus, e logo, tu não te pertences mais, a tua vida pertence a Deus. Nunca se esqueça disso. Então nunca fala assim, eu sou cristão, mas eu vivo como eu quero. Eu me chamo Domingos. Se eu for viver como eu quero, então eu pratico dominguismo. Porque se eu sou cristão, cristão é um pequeno Cristo.
em Antioquia, no livro de Atos 11, fala que pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo. Logo, se eu sou cristão, eu vivo como Cristo quer e não como eu quero. Porque a minha vida pertence a Cristo. E foi comprada, conforme diz 1 Pedro, não pela prata, pelo ouro, mas foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Logo, se você verdadeiramente é cristão, tu não te pertences mais. Tu pertences a Cristo. E enquanto vivendo no corpo, neste mundo, como peregrino e forasteiro, temos que viver em todas as áreas da nossa vida, segundo o ensino das Escrituras, numa vida de piedade, centralizada, conformada com Cristo, para que Cristo seja testemunhado e conhecido e proclamado através do nosso viver. Terceira e última coisa, para que isso aconteça, nós precisamos cuidar da nossa mente. Por isso que Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dela procedem as fontes da vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, Pedro fala, cingindo a vossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, vai dizer, tudo que seja bom, tudo que seja puro, tudo que tem boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a vossa mente. Não se esqueça que as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento é fruto de como nós alimentamos o nosso mundo interior. Por isso no Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita o quê? Na lei do Senhor, dia e noite. Como é que tu tens alimentado a tua mente? A transformação de vida, ela não vem pelo cumprimento de rituais. Nós temos que entender, uma pessoa que tem o hábito de mentir, ela tem um caráter mentiroso. Uma pessoa que tem o hábito de agir com raiva, com ira, quando é contrariada, ela é uma pessoa que tem um caráter iracundo. Uma pessoa que tem o hábito da pornografia, da sexualidade, depravação, tudo mais, ela tem um caráter, uma pessoa imoral, corrompida nos seus valores sexuais. Uma pessoa que tem o hábito de falar mal dos outros, que é fofoqueiro, tudo mais, ela tem um problema de um caráter sério, de uma vida de maledicência. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, no nosso caráter, que aquilo não agrada a Deus, a transformação começa através de quê? Começa através da renovação da nossa mente. Porque atrás do comportamento há um mundo de pensamento. Por que eu minto? Porque eu acredito que mentindo eu levo vantagem. Por que eu sou desobediente? Tem pessoas que falam assim, peraí, eu vou largar o meu casamento, eu vou largar o meu marido, vou largar meu filho, minha esposa, todo mundo, porque eu quero ser feliz. Então a pessoa coloca aquela mentalidade que sendo feliz, eu vou ser feliz fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira como eu quero. Então, esse pensamento de que a felicidade tem a ver com o meu jeito de viver, me leva a uma atitude onde eu vou tomar a decisão de viver segundo o meu jeito. Ou seja, o meu pensamento rebelde, desobediente, corrompido, pecaminoso, me leva a uma atitude pecaminosa. Agora, como é que eu mudo essa atitude pecaminosa? Através do meu mundo de pensamentos, onde eu vou, pelas Escrituras, ser ensinado que a felicidade, a alegria, não é fruto da maneira como eu vivo, mas a felicidade e a alegria é fruto da obediência a Deus. É fruto de uma vida consagrada a Deus. É fruto do viver, não segundo os meus princípios e valores, mas é fruto do viver segundo os princípios e os valores de Deus. Eu paro de mentir quando eu aprendo pelas Escrituras que o melhor caminho é o caminho da verdade, que eu não levo vantagem na mentira, eu o caminho da verdade. Ou seja, eu preciso o quê?
dia após dia, alimentar a minha mente, disciplinar a minha mente, conformar a minha mente com o ensino das Escrituras. Agora, não se iluda. A palavra de Deus não vem por osmose. Se eu fizer isso aqui, até com a minha carequinha aqui em cima, a palavra de Deus, eu posso ficar aqui o dia inteiro, ela não desce pela minha cabeça, entra, incorpora na minha vida, se manifesta pela minha boca, pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pela minha mão, pelas minhas pernas. Não. Ela vem pela meditação. Ela vem pela meditação. Ela vem pelo estudo. Ela vem pela prática. Por isso que diariamente eu preciso abrir Bíblia, estudar a Bíblia. Vocês estão estudando Romanos? Crie o hábito, todo dia, leia Romanos. As mensagens são gravadas. Vai no YouTube da Reviva. Ouça a mensagem de novo. Analise a sua vida através daquela mensagem. Quais são a palavra de Deus é útil para me ensinar. O que Deus está me ensinando pela sua palavra? A palavra de Deus é útil para me repreender. O que Deus está me repreendendo? O que Deus nessa palavra está confrontando na minha vida pecado? Por exemplo, vai participar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Quando eu faço um autoexame à luz da palavra, existe em mim alguma desobediência? Há alguma área da minha vida que eu não estou agradando a Deus? O que Deus está me mostrando através dessa palavra? A palavra de Deus é útil para me corrigir. Como é que Deus quer que eu corrija isso? O que Deus está me mostrando aqui? A palavra de Deus é útil para criar hábitos de justiça. Como é que eu vou, dia após dia, colocar isso em prática na minha vida? Para quê? Diz 2 Timóteo. Para que o homem de Deus seja perfeito, isso é caráter. E seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus que me ensina a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa sogra, um bom genro, uma boa nora, etc. Um bom membro de igreja, um bom cidadão, um bom funcionário, um bom patrão, etc. É a palavra de Deus que me ensina a ser alguém que em todas as áreas da vida esteja habilitado para viver segundo a vontade de Deus. Então eu desafio aqui, dizendo para você 3 coisas em poucos minutos. Primeira delas, você de fato já experimentou da misericórdia de Deus na sua vida? Se tu estás aqui nesta noite e fala assim, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, eu sou crente. Você é filho, filha de Deus, discípulo de Cristo, pelos teus méritos? Ou Deus te alcançou pela sua misericórdia? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, tu ainda estarias na escravidão, na condenação do pecado, na miséria espiritual em todas as áreas da tua vida. Agora, se você ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador, saiba que é a misericórdia de Deus que te alcança. Reconheça-te pecador, onde sem mérito nenhum, Deus te alcança pela sua compaixão, pelo seu amor, pela sua graça. Agora, se você reconhece que foi alcançado pela misericórdia, há no teu coração um coração de gratidão a Deus, de louvor, de dizer como Paulo, oh, profundidade da riqueza e da sabedoria. Você tem tido essa atitude? Agora, isso se manifesta numa vida consagrada a Deus. Ah, mas pastor Domingos, nós erramos, tá? Um dia eu estava dando uma palestra em Angola, alguém falou, pastor, o que acontece quando nós erramos? Eu falei, a pessoa consagrada a Deus, ela acerta os erros segundo os princípios de Deus. A pessoa consagrada a Deus, quando ela peca, ela reconhece o pecado, ela se entristece pelo pecado, ela confessa pecado, ela abandona pecado e, quando possível, ela restaura
as coisas. Então, se eu pequei por fofoca, por maledicência, a pessoa consagrada a Deus, ela reconhece que ela pecou. Ela se entristece porque ela pecou. Ela pede perdão a Deus pela fofoca, pela maledicência. Ela vai pelo hábito das Escrituras parar de fazer fofoca e maledicência. E ela vai falar com a pessoa com quem ela fez fofoca e maledicência, dizer, olha, eu fiz fofoca e maledicência contra aquele irmão, contra aquela irmã. Ou seja, uma vida consagrada a Deus trata os pecados da maneira de Deus. Porque nós pecamos, nós erramos. Mas a pessoa que é consagrada a Deus, ela trata a segunda maneira de Deus. E a terceira coisa, você de fato tem buscado uma mente alimentada pela palavra de Deus. Tem buscado ensinar a sua mente pela palavra de Deus. Uma mente renovada, ou a sua mente é ensinada pelas ideologias, pelos valores deste mundo sem Deus. Mundo que jaz no maligno. Se você passa o dia inteiro ouvindo coisas de ideologia de gênero, coisas de estruturas de família errada, tudo, você alimenta a sua mente com aquilo que é mundano, você vai ter um comportamento mundano. Mas se você disciplina a sua mente com as coisas de Deus, você vai ter um comportamento de acordo com as coisas de Deus. Quero te pedir para baixar a cabeça e vamos orar.